Fala comigo aí, pessoal, tudo beleza, joia? Eu sou o Mamute, tô ligadaço aqui no Facebook do meu amigo Robson Lemos, hein? Valeu, Robinho, o Notícia da Cidade tá bombando, meu amigo. Continua nessa pegada aí que é só sucesso. Salve, salve, Mamuteira da Bahia. Notícias da Cidade com Robson Lemos. Este é o meu grande amigo, o Wellington, mais conhecido como Mamuteira da Bahia. Residente em Ponte Nova, trabalha na cidade de Amparo do Serra e acompanha as notícias da cidade aqui comigo. AGV, seguro para seu veículo que cabe no orçamento, sem consulta ao SPC ou Serasa. Chama no Zap 31 98400 4146. Cobertura em todo o Brasil. Está circulando nas redes sociais uma vaquinha virtual para um grande amigo dos pontinovenses, Fernando Reis. Ele que contraiu um tipo de Covid, que é o SARS-CoV-2, e como sequela, foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré. Há 20 dias, ele está internado, Fernando Reis. Acompanhem até o final da matéria, pois eu tenho o Fernando conversando aqui com a gente, tá bom? Procuramos um neurologista, doutor Rafael, e através de áudio, esta matéria vai explicar para você sobre o que significa a síndrome Guillain-Barré, doença rara. Doutor Rafael, um grande amigo meu, o Fernando Reis, conhecidíssimo aqui na cidade de Ponte Nova, ex-atleta, bom de bola, foi diagnosticado com a doença de Guillain-Barré, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. O senhor poderia explicar sobre essa doença que é rara e o que ela causa no homem ou na mulher? Boa noite, Robson. Bom, em relação à síndrome de Guillain-Barré, esse é um nome que a gente dá para um grupo muito heterogêneo de doenças. Tá? São várias situações, são várias condições clínicas diferentes, mas que têm em comum o fato de serem decorrentes de uma inflamação aguda dos nervos periféricos. É uma doença rara, ela afeta aproximadamente uma pessoa para cada 100 mil habitantes ao ano, mas é uma condição que precisa ser reconhecida, porque ela pode ser grave e até fatal se não for tratada no tempo adequado. O que acontece na síndrome de Guillain-Barré é uma agressão dos nervos periféricos por anticorpos que a pessoa produz para combater uma infecção, por exemplo, pelo coronavírus. Por algum erro, esses anticorpos, eles além de combater esse agente infeccioso, eles passam a agredir também proteínas dos nervos periféricos. Então causam uma inflamação e uma destruição de vários nervos. E isso pode levar a sintomas muito variáveis em termos de gravidade. A pessoa pode ter uma sintomatologia discreta, só com formigamentos, dormências de mão, pés, mas pode evoluir também para um quadro severo de fraqueza muscular intensa, dificuldade para caminhar, ou até mesmo condições de risco de vida, de óbito, quando a pessoa passa a ter dificuldade para respirar, pode desenvolver arritmias cardíacas, queda de pressão. Então, assim, é uma doença, como eu disse no início, muito heterogênea, que não dá para a gente prever com certeza qual vai ser a evolução de cada paciente. Tá? Ainda não se sabe direito, pela falta de dados, qual que é a relação, se há realmente uma relação causal entre a infecção pelo coronavírus e a síndrome de Guillain-Barré, nem qual seria esse risco. Mas, por precaução, é recomendado sim considerar essa possibilidade, ou seja, de que a síndrome de Guillain-Barré se desenvolva após a infecção pelo coronavírus. Ela pode ser diagnosticada com antecedência? A gente sabe que a síndrome de Guillain-Barré surge dentro das primeiras 4 semanas, após um estresse que vai estimular o sistema imunológico. Na média, 2 a 3 semanas. Esse estresse pode ser uma infecção pelo coronavírus, mas também outras infecções ou outras situações, como por exemplo uma cirurgia. Então, a pessoa que passa por um evento desse, ela deve ficar atenta nesse primeiro mês após a infecção ao surgimento de sintomas como dormência, formigamento, dor ou principalmente fraqueza muscular, que geralmente começa dos pés e vai ascendendo, vai subindo. Então a pessoa que teve uma infecção pelo coronavírus e começa algumas semanas depois a sentir
dormência, dor, fraqueza nas pernas, é uma pessoa que deve procurar um atendimento médico para considerar essa possibilidade diagnóstica, tá? Essa não é a única forma de apresentação. A síndrome de Guillain-Barré, ela pode começar de forma diferente. E esses sintomas, eles podem começar nos membros superiores, nos braços. Algumas pessoas podem começar com alterações oculares, da movimentação ocular. Mas a principal forma de apresentação é essa, a partir dos membros inferiores, tá? Se adquirida, quais são as medidas a serem tomadas? Tratamento e possibilidades de recuperação. Isso depende de cada paciente? Em relação ao tratamento da síndrome de Guillain-Barré, a gente considera o fato de que é uma doença autolimitada, ou seja, ela vai se resolver espontaneamente em até 4 semanas. Porque após esse período, esses anticorpos que estavam circulando na corrente sanguínea e causando a lesão dos nervos, eles desaparecem do sangue e o processo de inflamação ele começa a ser resolvido, tá? Então o tratamento dessa doença ele pode ou não ser feito. Isso vai depender de vários fatores, principalmente da gravidade da doença e do momento que o paciente está, né, nesse curso. Uma pessoa que tem, exemplificando, uma pessoa que tem sintomas leves, que tem mais de 20 dias de início da doença, provavelmente não vai precisar desse tratamento, tá? Enquanto uma pessoa que tem sintomas graves, que está a poucos dias do início da doença, certamente precisará. E a decisão, então, ela é tomada caso a caso pelo médico. Mas é importante deixar claro que é uma doença que pode ser, sim, muito grave, levar inclusive ao óbito, e não tem como a gente prever qual vai ser a evolução do paciente. Então, alguns pacientes vão evoluir muito bem e podem não precisar de tratamento, e outros vão evoluir de forma grave e precisar de tratamento intensivo. Então, assim, uma vez que haja essa suspeita, a pessoa ela tem sim que procurar um médico que vai decidir, considerando aí vários fatores, se o tratamento é necessário ou não. E o que a gente faz é usar terapias que removem esses anticorpos do sangue. Então a gente retira os anticorpos que estão causando a lesão nos nervos. E as duas opções são a imunoglobulina, que é um medicamento que, entre aspas, neutraliza esses anticorpos, ou a plasmaférese, que é uma técnica que vai filtrar e retirar esses anticorpos da corrente sanguínea. Então você retira o fator que estava provocando a lesão dos nervos. E todos, ambos tratamentos, eles são feitos em ambiente hospitalar, ou seja, com o paciente internado. Liguei para o meu amigo Fernando Reis e adivinha quem atendeu o telefone? O próprio. Ele ainda se encontra num dos hospitais de nossa cidade há cerca de 20 dias e ainda está se recuperando a respeito da Covid. Além disso, com a síndrome de Guillain-Barré. Fernando, fala pra gente, como é que está a sua situação aí, meu amigo? Ô, Robson, boa noite. O meu caso realmente foi a Covid, entendeu? E a sequela, ela avaliou minhas 2 pernas e eu não consigo andar. E eu estou em tratamento, entendeu? E realmente, assim, vai demorar um pouco, porque eu tenho que fazer um tratamento, uma sequência de tratamento, né? E foi o Covid mesmo. E esse Covid, gente, ele pega a gente, vai arrebentar, porque vamos tomar cuidado. A gente acha que nunca que vai acontecer com a gente, não vai acontecer com os outros, mas aconteceu comigo. E comigo foi o segundo Covid ainda, né? É o Covid-19, 1 ou 2, não importa. Só que esse veio forte demais. Mas com a bênção de Deus, eu vou dar a volta por cima, vou recuperar. Muito obrigado, Robson. O Fernando Reis ainda continua internado. Força, Fernando! Os seus amigos oram por você. Se você gostou dessa matéria, curta, comente, compartilhe. Quer ajudar para o crescimento do nosso projeto? Faça uma doação de qualquer valor para a conta que se encontra na sua tela, ou simplesmente um Pix também de qualquer valor para a chave 920 164 56604.
Siga-nos nas nossas redes sociais. Repórter Robson Lemos, Notícias da Cidade. Notícias da cidade com Robson Lemos.